A vibração do celular acordou Camila Monteiro aos 23 minutos da meia-noite, e ela já sabia, antes mesmo de olhar para a tela, que não era uma boa notícia. Boas notícias não chegavam àquela hora. Boas notícias, aliás, raramente chegavam de qualquer membro da sua família. A mensagem era de Vera Monteiro, sua tia materna, e tinha o tom exato de quem está pedindo um favor enquanto finge estar dando uma ordem. Camila, preciso que você venha ao restaurante Cipriani agora. É urgente. Estamos na mesa do fundo, perto da janela com vista para o Ibirapuera. Não demore. Camila ficou olhando para a tela por um tempo que ela mesma não conseguiu medir. Não era surpresa que não a tivessem chamado para o jantar. O aniversário de 60 anos do tio Márcio, marido de Vera, havia sido marcado há 3 semanas, e o convite que chegou para ela era exatamente o tipo de convite que se manda para alguém quando não se quer que essa pessoa apareça. Uma mensagem de texto genérica enviada com 2 dias de antecedência, sem detalhes de horário, sem confirmação necessária. Ela havia dito que não poderia ir, e ninguém havia insistido. O que a surpreendia era a velocidade com que eles a chamavam de volta quando precisavam de algo. Ela se levantou da cama, foi até a janela do seu apartamento no bairro da Liberdade, e olhou para a rua molhada lá embaixo. São Paulo havia chovido naquela tarde, e as calçadas ainda brilhavam sob a luz amarela dos postes como se o asfalto estivesse pensando em algo que não queria dizer. Ela sabia o que o Cipriani era. Sabia o que custava uma mesa lá. Sabia, com uma precisão que doía na parte mais funda do estômago, o que significava uma mensagem às 23 horas pedindo que ela fosse até um restaurante caro onde toda a família estava reunida sem ela. Eles precisavam de dinheiro. Ou de um cartão. Ou do nome dela em alguma coisa. Ela poderia não ir. Era uma opção real, disponível, perfeitamente razoável. Mas havia algo que Camila Monteiro ainda não havia conseguido matar dentro de si mesma depois de 28 anos de vida, e esse algo era a esperança microscópica, irracional, quase envergonhada de si mesma, de que talvez desta vez, as coisas fossem diferentes. Que talvez houvesse uma explicação. Que talvez eles a vissem. Ela foi. O restaurante Cipriani estava no térreo do Hotel Unique, e a mulher na recepção a olhou com um tipo de gentileza profissional que não deixa transparecer nenhum julgamento real. Camila havia se vestido com o que havia encontrado primeiro, uma calça preta simples, uma blusa de seda cor de areia que sua mãe lhe havia dado anos atrás, os cabelos ainda meio presos do modo como havia adormecido mais cedo. Ela não estava apresentável para um jantar de aniversário naquele lugar. Mas não estava indo a um jantar de aniversário. A mesa da família estava exatamente onde Vera havia descrito, e a cena que se apresentou para Camila quando dobrou o corredor foi a de um tablial que ela havia visto variações durante toda a vida. Vera na cabeceira, de vestido vermelho e brincos que deviam custar mais do que o aluguel do apartamento de Camila por 2 meses, o tio Márcio ao lado, com aquela expressão de homem que está acostumado a não resolver nenhum problema sozinho, os 2 filhos do casal, Rodrigo e Beatriz, com seus cônjuges, e mais 3 ou 4 parentes que Camila reconhecia de Natal e de velório. Pratos vazios. Taças com resquícios de vinho. O tipo de desordem elegante que fica quando uma mesa muito cara acaba de ser usada por muitas pessoas por muitas horas. E na borda da mesa, virada para baixo, a maquininha de cartão. Vera viu antes que qualquer outro e fez aquele gesto de alívio que as pessoas fazem quando a solução de um problema finalmente aparece, não quando um ser humano entra numa sala. Camila, graças a Deus. Senta aqui. Ela puxou uma cadeira com o pé, um gesto que quase não seria rude se tivessem se dado ao trabalho de disfarçar melhor. Tivemos um problema com os cartões. Você sabe como é, final de mês, limite. Você pode cobrir por enquanto? A gente te devolve na semana que vem, palavra. Nenhum boa noite. Nenhum você chegou bem. Nenhuma menção ao fato de que era quase meia-noite e que Camila havia sido acordada e havia atravessado a cidade de Uber para estar ali. Rodrigo, o primo mais velho, estava olhando para o celular. Beatriz estava repassando o batom.
O tio Márcio tinha aquela expressão de homem que gostaria muito de estar em outro lugar e não tem a menor intenção de fazer nada a respeito. Camila ficou de pé por um segundo que durou mais do que deveria, e foi nesse segundo que ela percebeu que não estava sozinha naquele corredor. A mesa imediatamente à sua direita, uma mesa menor, de 4 lugares, 2 dos quais estavam vagos e 2 dos quais estavam ocupados por homens de terno que claramente haviam terminado um jantar de negócios. Um deles estava de costas para ela. O outro estava de frente, e era o tipo de homem que você nota não porque ele faça alguma coisa para ser notado, mas porque há nele uma qualidade de presença que ocupa mais espaço do que o corpo físico justificaria. Cabelos escuros, jawline definida, a gravata já afrouxada, os olhos castanhos escuros que naquele momento estavam fixos nela com uma atenção que ela não soube classificar imediatamente como curiosidade, avaliação ou algo que ficava no meio dos dois. Ele havia ouvido tudo o que Vera havia dito. Camila virou-se de volta para a tia. "Qual é o valor da conta?", disse ela, com a voz que usava para fechar orçamentos com clientes difíceis, calma, direta, sem temperatura. Vera fez um gesto vago com a mão. "Uns 4.000 e pouco." "Mas a gente divide, não precisa ser você sozinha. O cartão do Rodrigo também está com problema, e o Márcio esqueceu o dele em casa. É só por hoje, Camila, é uma emergência. R$ 4.200. Para um jantar ao qual ela não havia sido convidada. Para o aniversário de um homem que havia se referido a ela, numa conversa que ela havia ouvido por acidente 3 anos atrás, como a filha da Silvia, sabe, aquela que não ficou com nada. Ela abriu a bolsa. Tirou o cartão. E então parou. Não foi uma decisão racional. Foi algo mais fundo, mais velho, mais cansado de ser soterrado, que subiu à superfície naquele momento específico com uma clareza que quase a assustou. O homem da mesa ao lado ainda estava olhando para ela. Não de forma invasiva. Não de forma que exigisse atenção. Mas com aquele tipo de testemunho silencioso que às vezes é mais difícil de ignorar do que palavras. "Antes de cobrir", disse Camila, colocando o cartão de volta na bolsa com um movimento deliberado que fez Vera piscar, "eu queria entender uma coisa. Vocês me mandaram uma mensagem às 11 da noite pedindo que eu viesse até aqui. Atravessei a cidade. E a primeira coisa que me disseram foi que eu precisava pagar a conta. Não boa noite. Não obrigada por vir. Não desculpa por não ter te convidado." Ela olhou para a mesa inteira, de Rodrigo que havia largado o celular até Beatriz que havia parado o batom no ar. "Eu só queria que ficasse claro o que está acontecendo aqui, para que ninguém depois me conte uma versão diferente." O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o tipo de silêncio que as famílias produzem quando alguém diz uma verdade que todos sabem, mas que é um acordo tácito de nunca nomear. Vera abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Camila, não é hora de drama. A gente está numa situação difícil aqui." "Eu sei", disse Camila. "Eu também estou." Ela pegou o cartão de novo, foi até a maquininha, inseriu o chip, digitou a senha. R$ 4.243. Ela aprovou. Guardou o cartão. Pegou a bolsa. "Boa noite para vocês." Ela estava virando para sair quando ouviu a voz do homem da mesa ao lado. Não alta. Não chamando a atenção. Apenas o suficiente para ela ouvir. "Licença." Ele havia se levantado. De pé, era mais alto do que ela havia calculado, e havia na postura dele algo que não era arrogância, mas que se parecia com a total ausência de necessidade de provar qualquer coisa. "Você deixou isso cair." Ele estava segurando o recibo da maquininha que havia escorregado da bandeja quando ela havia assinado. Camila o pegou. Suas mãos não se tocaram, mas havia uma proximidade que fez ela levantar os olhos para o rosto dele pela primeira vez sem a mesa de Vera no campo visual. Ele estava olhando para a mão dela. Não para o recibo. Para a mão. Mais especificamente, para o anel que ela usava no dedo indicador direito,
Uma peça simples de prata com uma inscrição interna que havia pertencido à mãe dela e que ela usava desde os 18 anos, tão naturalmente que às vezes esquecia que estava lá. Obrigada, disse ela. Rafael Andrade, disse ele, e estendeu a mão. Não de forma que exigisse que ela a apertasse. Apenas apresentando. Ela apertou. Camila Monteiro. Alguma coisa passou pelos olhos dele. Rápida demais para ela nomear. Não era surpresa. Era mais parecida com o momento em que uma peça que você procurava encaixa no lugar, mas você já sabia que ela ia encaixar. Boa noite, Camila Monteiro, disse ele. Ela saiu sem olhar para a mesa da família. Mas, ao passar pela entrada do restaurante, ela teve a estranha certeza de que 2 pares de olhos estavam acompanhando sua saída por razões completamente diferentes. Os de Vera, com a expressão de quem calcula uma próxima jogada, e os de Rafael Andrade, com algo que ela não conseguiu classificar mas que não conseguiu esquecer no Uber de volta para casa. Já perto da porta giratória, ela passou pela hostes e reparou, pela primeira vez, numa moldura discreta na parede, um comunicado do restaurante sobre o evento privado daquela noite. O logo do patrocinador corporativo no canto inferior direito era uma letra estilizada dentro de um círculo, igual, em tudo que ela conseguia lembrar, à marca interna do anel da mãe. Ela não parou. Mas a imagem ficou. Rafael Andrade não era o tipo de homem que deixava coisas ao acaso. Havia aprendido cedo, com o pai que havia construído a Andrade Holdings do zero antes de morrer de infarto aos 52 anos, que o acaso era apenas o nome que as pessoas davam às consequências das escolhas que não haviam percebido que estavam fazendo. Cada reunião tinha uma preparação. Cada decisão tinha uma análise. Cada pessoa que entrava na sua vida por razão profissional havia sido pesquisada, contextualizada e compreendida antes de atravessar a porta. Camila Monteiro havia entrado pela porta errada. Ele não a havia pesquisado antes do Cipriani. O encontro havia sido genuinamente não planejado, pelo menos naquela forma específica, mas o nome dela não era novo. O nome dela estava num arquivo que ele conhecia há quase 4 meses, dentro de uma pasta que havia chegado à sua mesa junto com uma proposta de aquisição que a Andrade Holdings estava considerando seriamente, a construtora Monteiro e Associados, empresa fundada por Silvia Alves Monteiro, morta 6 anos atrás, e atualmente administrada de fato pela cunhada de Silvia, Vera Monteiro, apesar de o estatuto da empresa indicar que a participação majoritária pertencia a herdeiros diretos ainda não identificados formalmente no registro. O anel havia confirmado o que os documentos sugeriam. Rafael havia dormido pouco naquela noite, não por culpa, que seria um sentimento impreciso para o que estava processando, mas por causa de uma variável nova nos cálculos. Camila Monteiro não era o que ele havia esperado com base nos arquivos. Nos arquivos, ela era uma ausência, um nome que aparecia nas margens de documentos que outros assinavam, a filha que havia ficado de fora. No Cipriani, ela havia sido uma mulher que pagou R$4.000 por uma humilhação e saiu sem deixar que o rosto mostrasse o que aquilo havia custado. Esse tipo de dignidade não se aprende. Nasce ou sobrevive. E as pessoas que sobrevivem a ela são, na experiência de Rafael, as mais difíceis de controlar, as mais úteis de ter do seu lado. O problema era que ter do seu lado e ser honesto sobre por que você está se aproximando eram coisas que ele ainda não havia conseguido fazer coexistir. Ele pediu à sua equipe que identificasse o empregador atual de Camila Monteiro na manhã seguinte. Não demorou. Ela trabalhava como designer sênior na Forma Viva, uma agência de identidade visual de médio porte no Pinheiros, com alguns clientes corporativos relevantes e um portfólio que Rafael reconheceu como sólido quando o abriu no computador às 7 da manhã. A Andrade Holdings havia estado procurando uma agência para redesenhar a identidade visual da sua subsidiária de real estate havia 3 semanas. O processo ainda estava em aberto. Ele ligou para o diretor comercial da Andrade e pediu que incluíssem a Forma Viva na lista de finalistas. Era uma decisão de negócio legítima. Ele havia verificado isso consigo mesmo antes de fazer a ligação, com a frieza analítica que aplicava a toda decisão que tinha potencial de conflito de interesse.
O portfólio da agência justificava a inclusão independentemente de qualquer outra variável. O que a variável Camila adicionava era a possibilidade de entender melhor a situação da construtora Monteiro antes de fechar a aquisição. Não era uma armadilha. Era inteligência de negócio. Ele havia dito isso para si mesmo suficientes vezes durante aquela manhã para saber que não estava completamente convencido. A reunião de apresentação aconteceu 4 dias depois, numa sala de vidro no 32º andar da Torre da Andrade na Faria Lima. Camila chegou com a diretora criativa da Forma Viva, uma mulher chamada Diana que falava rápido e gesticulava com as mãos de um modo que deixava claro que ela havia feito essa apresentação muitas vezes. Camila havia preparado os materiais visuais e os apresentava quando Diana abria espaço, que não era frequente. Rafael a observou durante os primeiros 10 minutos sem fazer uma única pergunta, o que era incomum o suficiente para que 2 dos seus diretores trocassem um olhar. Depois do 10º minuto, ele interrompeu Diana com uma questão direta sobre as escolhas tipográficas num dos projetos anteriores, e a questão era técnica o suficiente para que Diana hesitasse por meio segundo antes de responder. Camila respondeu antes dela. Sem hesitação, sem aquela qualidade de quem está improvisando, com o tipo de precisão de quem havia pensado naquilo muito antes de alguém perguntar. E então ela o reconheceu. Ele viu o momento exato. Um microajuste na postura, uma fração de segundo de pausa entre uma frase e outra, os olhos que foram até o rosto dele e voltaram para os slides com uma velocidade cuidadosa demais para ser casual. Mas ela não disse nada. Terminou a frase que havia começado, entregou a palavra de volta para Diana e ficou exatamente tão profissional quanto havia sido o segundo anterior. Ele a respeitou por isso. E ficou com isso. A Forma Viva foi selecionada para a fase seguinte do processo. Diana ficou eufórica. Camila apertou a mão dele no corredor, depois da reunião, com uma firmeza que era a versão profissional do mesmo gesto de sair sem olhar para trás que ela havia feito no Cipriani. Bom trabalho, disse ele. Obrigada, disse ela, com exatamente a quantidade de calor necessária para que fosse educado e nenhuma quantidade extra. O projeto começou na semana seguinte. A dinâmica de trabalho era por e-mail e reuniões quinzenais, mas Rafael arranjou razões para que a frequência fosse maior, o que não era difícil porque o projeto era genuinamente complexo e havia decisões reais que precisavam de interação mais próxima. O que era mais difícil de justificar, pelo menos para si mesmo, era porque ele havia começado a chegar às reuniões 5 minutos antes do horário e porque havia aprendido que ela bebia o café sem açúcar e que ficava de pé perto da janela quando estava pensando em algo que ainda não havia decidido. Foi numa dessas reuniões, 3 semanas depois do início do projeto, que Vera Monteiro apareceu. Rafael havia deixado um arquivo na mesa da sala de reuniões antes de Camila chegar, um erro raro de organização que ele havia percebido assim que ela sentou. Porque ela havia olhado para a mesa antes de abrir o computador e havia parado por um segundo naquele segundo que era mais longo do que devia. Ele havia pegado o arquivo e colocado de lado com um movimento que era o mais casual que conseguia produzir. Mas Camila havia visto. Não o conteúdo, certamente, mas o nome na pasta, asterisco Construtora Monteiro e Associados, Due Diligence asterisco. Ela não perguntou nada. A reunião correu normalmente. Mas Rafael sabia, com a precisão de quem lê pessoas como lê balanços patrimoniais, que a pergunta estava apenas esperando o momento certo. Vera havia pedido uma reunião com ele naquela tarde, através do seu assistente, sem mencionar que tinha qualquer relação com alguém da Forma Viva. Rafael aceitou porque estava curioso sobre o que ela queria, e porque não aceitar seria revelar que já sabia mais do que devia. Ela havia chegado de terno cinza, com aquele tipo de postura que se constrói sobre a necessidade de parecer mais sólida do que se sente, e havia colocado uma proposta na mesa com uma diretividade que ele reconheceu como a de alguém que havia ensaiado a abordagem mas estava nervosa por baixo. Eu soube que a Andrade Holdings está avaliando uma aquisição na área de construção, disse ela. Tenho um interesse direto na construtora Monteiro e gostaria de conversar sobre uma estrutura de parceria antes que o processo avance. Eu sei quem você é, senhora Vera, disse Rafael, com uma gentileza que não era gentileza.
E sei qual é o seu interesse na construtora. Ela havia piscado. Depois havia recalibrado. Então você entende que sou a pessoa certa para intermediar qualquer conversa sobre a empresa. Eu administro as operações há 6 anos. Conheço cada detalhe. Há uma questão de estrutura societária que ainda não está resolvida. Essas questões podem ser resolvidas. Ela havia dito isso com uma confiança que era levemente performática. Há uma pessoa que aparece nominalmente como herdeira, mas ela não tem nenhum envolvimento com a empresa, nenhum conhecimento técnico, nenhum interesse real. Se a Andrade Holdings precisar de clareza jurídica antes de avançar, eu posso facilitar um processo de renúncia formal muito rapidamente. Rafael havia ficado em silêncio por alguns segundos. Quem é essa pessoa? Vera havia dito o nome de Camila sem hesitar. Ele havia agradecido pela reunião, prometido dar retorno e não prometido mais nada. Quando Vera saiu, ele ficou na sala de reuniões por um tempo, olhando para a cidade lá fora, e foi a primeira vez desde o início de todo aquele processo que ele sentiu o peso real do que estava fazendo. Não havia dito nada para Camila. Havia permitido que ela entrasse num projeto da empresa dele enquanto ele sabia coisas sobre a família dela que ela mesma provavelmente não sabia. E agora havia recebido a tia dela num movimento que era, se ele fosse honesto, o oposto de proteger alguém. Ele havia decidido, naquela tarde, que iria contar para Camila. Que havia uma forma certa de fazer aquilo e que ele a encontraria. E então havia adiado. Porque a forma certa era mais complicada do que ele havia previsto, e porque cada dia que passava havia uma razão prática para esperar mais um dia, até que as razões práticas começaram a parecer suspeitas demais para ele continuar acreditando nelas. Na semana seguinte, durante uma reunião de trabalho que havia acabado mais cedo do que o esperado e que havia deixado os dois numa sala vazia com o silêncio específico de quando duas pessoas que não se conhecem bem chegam juntas ao fim de uma tarefa, Camila havia fechado o computador e olhado para ele de um jeito diferente dos outros dias. Você está avaliando a empresa da minha família, disse ela. Não era uma pergunta. Rafael não fingiu que não era verdade. Sim. Há quanto tempo você sabe que eu sou a Camila Monteiro dessa empresa? Desde o Cipriani. Ela havia ficado em silêncio por um momento que era mais pensativo do que zangado. E você incluiu a Forma Viva no processo de seleção por causa disso. A Forma Viva foi incluída porque o portfólio justificava. Pausa. E porque eu queria entender melhor a situação antes de avançar. Entender através de mim. Sim. Outro silêncio. Ela estava olhando para a mesa. Quando levantou os olhos, havia algo neles que não era raiva ainda, mas que estava perto de se tornar. O que você sabe que eu não sei? Era a pergunta certa. Era a pergunta que ele deveria ter esperado. E ele estava a um segundo de responder, de abrir o arquivo, de colocar tudo na mesa, quando o telefone dela vibrou, e ela olhou para a tela com uma expressão que mudou de forma sutil mas suficiente para que ele soubesse que era algo relevante. Preciso ir, disse ela. Ela pegou a bolsa. Essa conversa não acabou. Eu sei, disse ele. Ela saiu. E Rafael ficou com a resposta que não havia dado dentro da boca como um objeto esquecido, pesado e fora de lugar. O telefonema havia sido do escritório do Dr. Henrique Callas, advogado que havia cuidado de todos os assuntos jurídicos de Silvia Monteiro até a morte dela, e que havia encerrado o escritório 2 anos depois disso. A secretária que ligou havia dito apenas que o doutor gostaria de marcar uma conversa, que era sobre um assunto antigo da família, e que ele preferia falar pessoalmente. Camila havia demorado 3 dias para ligar de volta. Não por descuido, mas porque havia algo naquele telefonema que ela instintivamente queria adiar, com o mesmo instinto que faz as pessoas demorarem a abrir certas cartas. Ela havia crescido aprendendo que assuntos antigos da família raramente traziam coisas boas quando voltavam à superfície.
O escritório de Henrique Callas funcionava agora na sala dos fundos de um apartamento no Consolação, e o próprio Callas era um homem de 70 e poucos anos com cabelos completamente brancos e os olhos de quem carregou uma coisa pesada por muito tempo e finalmente está considerando a possibilidade de pousar. "Obrigado por vir", disse ele, e havia alívio genuíno nessa frase, não cortesia. "Eu estava com medo de que você não viesse." Ele havia preparado chá que nenhum dos dois bebeu. Havia uma pasta sobre a mesa entre eles, fina, com a cor desbotada de documento que está guardado há tempo demais. "Sua mãe me contratou 2 meses antes de morrer", disse ele, sem preâmbulo, com o tom de quem decidiu que não vai mais adiar. Ela tinha um pressentimento, não uma certeza médica, apenas uma intuição das mulheres que percebem coisas antes que os médicos coloquem nome. E ela queria garantir que certas coisas estivessem em ordem antes que não pudesse mais fazer isso sozinha. "O testamento", disse Camila. "Um testamento. Que ela assinou, que eu registrei e guardei, e que 2 meses depois do falecimento dela foi substituído por outro documento num cartório diferente, com uma assinatura que eu posso dizer com certeza não é a dela." Ele abriu a pasta. Colocou 2 documentos lado a lado sobre a mesa. "Este é o que ela assinou comigo. Este é o que foi apresentado no inventário." Camila olhou para as 2 assinaturas. Não era preciso ser grafóloga para ver a diferença. A assinatura da mãe que ela conhecia de cartas, de cheques antigos, de cartões de aniversário guardados numa caixa embaixo da cama, era uma coisa fluida com um gesto particular na letra S inicial. A assinatura do segundo documento era uma imitação que havia capturado a forma geral mais perdido o movimento. Era como a diferença entre uma voz gravada e a voz ao vivo. "Por que você está me contando isso agora?", perguntou ela, com mais calma do que sentia. "Porque Vera Monteiro entrou em contato com meu antigo escritório na semana passada pedindo cópias de documentos que ela não teria direito de solicitar se o testamento original fosse válido. Isso me disse que ela está acelerando alguma coisa. E eu carrego esse arquivo há 6 anos por covardia, porque tinha medo das consequências jurídicas de ter deixado isso acontecer sob minha guarda, e porque achei que proteger a minha carreira era mais importante do que proteger os direitos de uma menina que eu nem conhecia." Ele olhou para ela. "Eu me envergonho disso. E agora é tarde para corrigi-lo completamente, mas não é tarde para ser útil." Ele lhe entregou a pasta. Dentro, além dos documentos, havia uma lista de nomes escritos à mão. 3 nomes. Essas são as testemunhas que assinaram o testamento original. 2 delas eu perdi contato. A terceira, até onde eu sei, ainda mora em Campinas. Se ela estiver disposta a testemunhar sobre o que assinou, o documento fraudulento pode ser contestado. Camila saiu do apartamento de Callas com a pasta sob o braço e a sensação de que o chão abaixo dos seus pés estava sendo refeito em tempo real. Ela havia crescido acreditando que a família da mãe era complicada, que Vera era difícil, que a sua exclusão de certas coisas era resultado de uma teia de ressentimentos familiares que não tinham um culpado claro. A possibilidade de que houvesse um culpado muito claro, e de que esse culpado havia calculado cada movimento, recolocava cada memória da infância dela num ângulo diferente e mais frio. Ela foi para casa. Ficou 1 hora sentada com a pasta aberta na mesa da sala. E depois pegou o telefone e ligou para Rafael Andrade. Ele atendeu no segundo toque. "Você disse que a conversa não tinha acabado", disse ela. "Eu preciso terminar ela agora." Eles se encontraram num café no Itaim 30 minutos depois, uma escolha dela porque ficava 10 minutos da sua casa e porque ela queria terreno neutro. Rafael chegou sem terno, o que era a primeira vez que ela o via assim, de calça escura e camisa sem gravata, e havia nele uma qualidade de atenção que ela havia notado em outros momentos mais que agora, sem o amortecimento profissional da reunião de trabalho. Era mais difícil de ignorar. Ela colocou a pasta sobre a mesa antes mesmo de sentar. "O que você sabe sobre a construtora que eu não sei?", perguntou ela, repetindo a pergunta do dia anterior com o mesmo tom, mas mais peso atrás. Ele olhou para a pasta. Depois para ela. "Quanto você já sabe?" "Testamento fraudado. 6 anos." "Vera."
Ela disse as 3 coisas como se fossem um endereço. O que mais? Rafael ficou em silêncio por um momento que ela reconheceu como de alguém decidindo quanto de uma vez. A Andrade Holdings está avaliando a aquisição da construtora Monteiro há 4 meses. No processo de due diligence, encontramos inconsistências na estrutura societária que indicam que a participação majoritária nominal não corresponde à participação legítima de acordo com o estatuto original da empresa e com as leis de sucessão. Sua mãe era a sócia fundadora com 60% das cotas. Essas cotas deveriam ter ido para o herdeiro direto. Para mim. Para você. Ela processou isso. E Vera sabe que você sabe. Ela veio me ver. Ofereceu intermediar a aquisição em troca de facilitar um processo de renúncia formal da sua parte. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores entre eles. Havia nele alguma coisa que era pessoal de uma forma que o negócio não justificava. E você deixou ela fazer isso, disse Camila. Não era uma acusação ainda, mas tinha a estrutura de uma. Você a recebeu. Você ouviu a proposta de fazer com que eu abrisse mão de algo que é meu. E você não me disse nada. Eu não aceitei a proposta. Mas você não me contou. Ela olhou para ele com uma atenção que era a mesma que ela aplicava aos seus trabalhos quando queria entender a lógica interna de um projeto, esse olhar que procura a estrutura por baixo da superfície. Você sabia desde o Cipriani quem eu era. Você me trouxe para dentro da sua empresa. Você ficou me observando por semanas com informações que mudavam completamente qualquer decisão que eu pudesse tomar sobre a minha própria vida. Por quê? Rafael não desviou o olhar. Ela havia percebido, uma das coisas que ele fazia de forma constante, não desviar. No começo, porque eu precisava entender a situação antes de avançar na aquisição. Depois ele parou. E havia no tom dele algo que ela não conseguia classificar como cálculo porque era mais parecido com o que acontece quando alguém que calcula muito encontra uma variável que não estava no modelo. Depois ficou mais complicado. Por que ficou mais complicado? Ele não respondeu imediatamente. E foi esse silêncio específico, não de evasão mas de algo sendo pesado com cuidado, que ela levou para casa naquela noite. Ela havia se levantado antes que a resposta chegasse. Havia pego a pasta. Havia olhado para ele uma última vez. Eu vou a Campinas amanhã, disse ela. Há uma testemunha do testamento original que ainda pode falar. Se ela falar, eu tenho o documento. Se eu tenho o documento, eu tenho a empresa. Uma pausa. Não preciso da sua ajuda para isso. Eu sei, disse ele. Ela foi até a porta. Parou. Sem se virar completamente. Você recebeu Vera na sua sala e discutiu como remover minha participação numa empresa que é minha. Independente do que você decidiu, você fez isso. Eu preciso que você entenda o tamanho disso. Eu entendo, disse ele, e havia no tom dele algo que ela não quis analisar naquele momento porque analisar significava ficar, e ficar significava continuar uma conversa para a qual ela ainda não tinha as palavras certas. O nome da testemunha era a Dona Cecília Ramos, e ela morava num sobrado em Campinas com um jardim na frente cheio de begonias e uma expressão, quando abriu a porta para Camila, de alguém que havia esperado por aquela visita por muito tempo sem ter certeza de que ela chegaria. Você é igual à sua mãe, disse ela, antes de dizer qualquer outra coisa. E por algum motivo que Camila não conseguiu completamente entender, isso foi a primeira coisa em muito tempo que a fez querer chorar, então ela não chorou. A convocação chegou por carta registrada, que era a escolha de Vera para coisas que ela queria que parecessem formais e inevitáveis. Reunião de família, 3 dias depois, no escritório de advocacia de um homem chamado Dr. Fábio Sarno, que Camila não conhecia mas cujo nome aparecia em alguns dos documentos que ela havia estudado nas últimas semanas com a concentração de quem está aprendendo uma língua nova em tempo comprimido. A carta dizia, assunto de interesse comum a todos os herdeiros e sócios da construtora Monteiro e Associados. Presença necessária para a tomada de decisões definitivas, Camila leu a carta 2 vezes,
Colocou-a sobre a mesa ao lado da pasta de Callas e ficou olhando para o teto do seu apartamento por um tempo suficiente para entender o que Vera estava fazendo. A tia havia descoberto que Callas havia entrado em contato. Ou havia descoberto que Camila havia ido a Campinas, o que era mais provável porque Dona Cecília havia mencionado casualmente que havia recebido uma ligação estranha 2 dias antes da visita de Camila. Uma ligação de alguém perguntando se ela ainda tinha contato com a família Monteiro. Vera estava acelerando. A reunião não era para discutir. Era para encerrar. Camila passou os 2 dias seguintes fazendo 3 coisas: estudando os documentos, conversando por telefone com Callas sobre procedimentos jurídicos que ele explicava com a paciência de alguém pagando uma dívida, e não atendendo às ligações de Rafael Andrade. Não porque ela não quisesse falar com ele, mas porque havia uma distinção importante que ela precisava manter clara dentro de si mesma entre o que ela sentia quando olhava para o rosto dele e o que ele havia feito. Essas 2 coisas precisavam existir em compartimentos separados até que ela resolvesse o problema maior, porque misturá-las agora seria o tipo de luxo emocional que ela não podia se permitir. Na manhã da reunião, ela acordou às 5, tomou banho, fez café e sentou na mesa da cozinha com todos os documentos organizados em ordem. Havia uma coisa que Vera não sabia: Dona Cecília havia concordado em testemunhar. E havia uma coisa que Camila havia decidido naquele café de manhã cedo, com a clareza específica que vem quando a mente está suficientemente descansada e suficientemente assustada ao mesmo tempo: ela não ia usar aquilo como uma carta na manga. Ela ia colocar tudo na mesa naquela reunião, em público, na frente de todo mundo. Não porque era a estratégia mais segura. Era, na verdade, a mais arriscada. Mas porque havia algo que ela havia entendido naquelas semanas: Vera operava no silêncio. No particular. No acordo que ninguém precisa saber. E a única coisa que o silêncio não sobrevive é a luz. O escritório de Sarno era exatamente o tipo de escritório projetado para fazer as pessoas sentirem que o poder está do outro lado da mesa. Módulo escuro, quadros de lei emoldurados, aquela qualidade de ar-condicionado frio demais que funciona como um lembrete sutil de que você está num ambiente controlado por outros. A mesa era grande o suficiente para 12 pessoas e havia exatamente 8 quando Camila chegou: Vera, o tio Márcio, Rodrigo, Beatriz, 2 advogados que ela não conhecia, a secretária de Sarno com um notebook aberto, e o próprio doutor Sarno, que era um homem de 50 e poucos anos com um tipo de postura de quem está acostumado a que as reuniões terminem do jeito que ele planejou. Ninguém se levantou quando ela entrou. Camila. Vera indicou para a única cadeira vazia, que ficava na extremidade mais distante da mesa, o lugar onde se senta quem chegou por último, quem está de passagem, quem não é o assunto principal mas precisa assinar alguma coisa antes de sair. Obrigada por vir. Obrigada pelo convite, disse Camila, e sentou. Sarno abriu a reunião com um tom de quem está lendo uma ata de algo que já foi decidido. Ele descreveu a situação da construtora, a necessidade de regularizar a estrutura societária, a proposta de consolidação das cotas sob a administração de Vera Monteiro mediante compensação financeira para herdeiros com participação nominal. O documento estava preparado. Havia uma caneta sobre a mesa à frente de Camila. A compensação proposta é de R$200 mil, disse Sarno, pagáveis em 12 parcelas, em reconhecimento da participação histórica de Silvia Monteiro na empresa. R$200 mil. Por 60% de uma construtora cujo patrimônio líquido, segundo os documentos que ela havia estudado, estava na casa dos 40 milhões. Rodrigo estava olhando para o celular. Beatriz tinha a expressão de quem prefere estar em outro lugar. O tio Márcio tinha os olhos em algum ponto indeterminado da parede. Vera estava olhando para Camila com uma atenção calculada. Antes de assinar qualquer coisa, disse Camila, com uma voz que saía mais firme do que ela esperava, eu gostaria de apresentar um documento. Vera piscou. Camila abriu a bolsa. Tirou a pasta. Colocou sobre a mesa com o cuidado de quem coloca algo frágil num lugar seguro. Este é o testamento original de Silvia Alves Monteiro, registrado pelo Dr. Henrique Callas 2 meses antes do seu falecimento.
Ele nomeia como herdeira principal das suas cotas na construtora Monteiro e Associados a filha Camila Alves Monteiro. Ela olhou para Sarno. O documento apresentado no inventário é diferente deste em conteúdo e em assinatura. O silêncio que se instalou era do tipo que muda a pressão do ar numa sala. Vera foi a primeira a se mover. Isso é uma falsificação, disse ela, e havia na voz dela uma qualidade de reação que era rápida demais, específica demais, para ser improvisada. Callas perdeu a licença, qualquer documento dele não tem validade. Callas tem a licença ativa, disse Camila. Eu verifiquei antes de vir. E há uma testemunha do testamento original que está disponível para depor sobre o que assinou. Quem? Disse Vera, e havia nessa palavra uma fissura pequena mais real. Cecília Ramos. Foi a primeira vez em 28 anos que Camila viu Vera Monteiro ficar branca de verdade. Durou menos de 2 segundos. Depois a compostura voltou, mas havia algo diferente agora. Uma rigidez que não era confiança, mas era a máscara que a confiança usa quando vai embora. Isso vai para a justiça, disse Vera, com uma voz que estava tentando ser cortante e ficava quem. Você não tem ideia do que está fazendo. Esse documento vai ser contestado, vai levar anos, e você vai gastar tudo que tem com advogados antes de ver um centavo. Talvez, disse Camila. Mas agora todo mundo nesta mesa sabe o que aconteceu. E todo mundo nesta sala vai precisar decidir se quer estar associado a isso quando chegar na justiça. Ela olhou para Rodrigo. Para Beatriz. Para o tio Márcio, que pela primeira vez havia tirado os olhos da parede e estava olhando para a esposa com uma expressão que Camila não havia visto nunca antes no rosto dele: dúvida. Sarno havia fechado o caderno. Os dois advogados de Vera estavam em consulta rápida entre si em voz baixa. Vera estava olhando para Camila com uma intensidade que havia deixado de ser calculada e estava se tornando alguma outra coisa, mais crua, menos controlada. Você acha que vai ganhar isso, disse Vera, e havia na voz dela agora uma qualidade diferente, não mais a executiva que administra uma situação, mas a mulher que sente a situação escapando das mãos. Você nunca fez parte dessa família de verdade. Sua mãe era fraca e você é igual a ela. Minha mãe assinou um documento legal protegendo os meus direitos, disse Camila. E você passou 6 anos tentando enterrar esse documento. Eu prefiro ser igual a ela. Ela pegou a pasta. Se levantou. Foi em direção à porta, e foi quando abriu que viu Rafael Andrade no corredor. Ele estava ali com o mesmo assistente que ela havia visto uma vez na Faria Lima, e havia na postura dele aquela qualidade de presença que ocupava mais espaço do que o necessário, mas havia também algo que ela não havia visto antes: incerteza. Ele estava olhando para ela com os olhos de quem não sabe se é bem-vindo. O que você está fazendo aqui? Disse ela, baixo o suficiente para não entrar na sala. A Andrade Holdings tem um interesse formal na construtora, disse ele. Eu tenho o direito de estar em qualquer processo que afete a estrutura societária da empresa. Era verdade. Era também conveniente. Você soube da reunião, disse ela. Sim. Como? Vera me convidou para participar. Ela pensou que eu poderia ajudá-la a fechar o processo hoje. Camila ficou olhando para ele por um segundo que era suficientemente longo para as coisas que estavam sendo calculadas sem palavras. E você veio? Eu vim, disse ele. Mas não para fazer o que ela esperava. De dentro da sala, a voz de Vera chegou até eles, alto o suficiente para indicar que havia percebido que o corredor tinha uma conversa que ela não estava controlando. Rafael, por favor, entre. Ainda há assuntos a tratar. Rafael não se moveu. Eu poderia ter chegado mais cedo, disse ele, para Camila, ainda baixo. Eu poderia ter chegado na semana passada, ou há um mês, ou no dia depois do Cipriani. Eu não cheguei. Eu sei o custo disso. Ela não disse nada. O que aconteceu lá dentro? Perguntou ele. Eu coloquei o testamento na mesa. Há uma testemunha. Vera sabe que existe. Ele assentiu.
Havia no rosto dele um relevo que ela reconheceu, mas não nomeou. Então foi você que resolveu. Não foi a Andrade Holdings. Não foi eu. Não. Fui eu. Mas ao fundo do corredor, o assistente de Rafael havia recebido uma mensagem e estava se aproximando com a expressão de quem traz mais notícias de forma profissional. Ele mostrou o celular para Rafael, que leu, e alguma coisa no rosto dele mudou. O que é? Disse Camila. Vera acionou uma liminar emergencial há 20 minutos, disse Rafael. O advogado dela entrou com um pedido de suspensão de qualquer transação relacionada à construtora enquanto a validade do testamento está sendo disputada. Isso congela tudo. A aquisição, a transferência de cotas, qualquer movimentação. Camila sentiu aquilo se assentar. Vera havia previsto que ela teria algo. Havia preparado uma resposta antes mesmo de saber o que seria. Era uma jogada de alguém que havia passado 6 anos se preparando para exatamente esse momento. Ela congela tudo, disse Camila. Inclusive os próprios ativos dela. Inclusive os ativos dela. Elas estavam no empate. Vera havia parado o jogo antes que qualquer lado pudesse ganhar. A porta da sala de reuniões se abriu e Vera apareceu no corredor com a compostura intacta, a coluna reta, os olhos que haviam voltado ao modo calculado. Camila. Rafael. Agora todos precisamos esperar a justiça decidir. Pode levar anos. E nesse tempo ela olhou especificamente para Camila. A empresa continua sendo administrada por quem a administra há 6 anos. Ela voltou para dentro e fechou a porta com uma suavidade que era o oposto de um portão se fechando, mas produzia o mesmo efeito. Rafael estava ao lado de Camila no corredor agora. Ela estava olhando para a porta fechada. Havia um problema novo, real, que a liminar havia criado, e havia também a questão de que Rafael Andrade estava ali no corredor, naquele momento específico, e ela não havia decidido o que fazer com nenhuma das duas coisas. A liminar havia sido hábil. Camila passou a noite seguinte com calas por telefone e com 3 abas abertas no computador sobre jurisprudência em casos de testamento fraudado. E o que ela foi entendendo, lentamente, era que Vera havia feito exatamente o que um boxeador experiente faz quando percebe que o adversário tem um golpe bom. Ela havia agarrado. Uma liminar de suspensão impedia qualquer transação, mas também impedia que o processo avançasse em velocidade. E velocidade era o que Camila precisava, porque havia outro elemento que Vera sabia e ela estava começando a calcular. A construtora tinha um contrato de fornecimento grande com uma empreiteira que vencia em 90 dias, e se a estrutura societária estivesse suspensa quando esse contrato precisasse ser renovado, a empreiteira tinha o direito contratual de rescindir e buscar outro fornecedor. A construtora perderia o contrato. O valor de mercado da empresa cairia. Vera perderia também, mas perderia menos do que Camila, que não tinha mais nada além daquele testamento. Era uma estratégia de terra arrasada. Queimar junto para que o outro lado ficasse com menos. Camila dormiu 2 horas. Acordou às 4 da manhã, fez café, e ficou na janela olhando São Paulo começar a clarear com a sensação de que havia algo que ela ainda não havia visto, alguma peça que existia mais que ela ainda não havia olhado no ângulo certo. Foi quando ela lembrou do que Rafael havia dito no corredor. **A empresa usa um conjunto de empresas de participação para gerenciar os ativos **. E Vera havia transferido parte dos ativos imobiliários da construtora para uma dessas empresas nos últimos 18 meses. Uma das coisas que o due diligence da Andrade havia encontrado, e que Rafael havia mencionado numa das primeiras reuniões de trabalho, quase de passagem, era que uma dessas empresas de participação havia sido constituída com um CNPJ que tinha irregularidades no registro. Se a empresa de participação era irregular, os ativos transferidos para ela estavam numa estrutura juridicamente fragilizada. E se essa estrutura era fragilizada, a liminar de Vera, que protegia os ativos da construtora principal mas não necessariamente os ativos já transferidos, criava uma janela. Às 6 da manhã, ela ligou para Rafael Andrade. Ele atendeu no primeiro toque, o que significava que ele estava acordado, o que significava que ele também havia passado a noite pensando.
A empresa de participação Vera usou para transferir os imóveis, disse ela, sem preâmbulo. Você tem os documentos do CNPJ dela? Silêncio por 2 segundos. Tenho. Posso ver. Posso trazer até você. Não. Ela precisava de mais um dia para saber onde colocava Rafael Andrade antes de colocá-lo no seu apartamento. Pode me mandar por e-mail. Os arquivos chegaram em 10 minutos. Ela ficou 2 horas com eles, depois ligou para Callas, que ficou mais 1 hora com ela no telefone, e ao fim dessa hora havia uma estratégia. A empresa de participação tinha um vício de constituição. O sócio administrador nominal era uma pessoa que, segundo o registro civil, havia falecido 2 anos antes de a empresa ser aberta. Era o tipo de erro que acontece quando alguém usa uma pessoa de confiança como laranja e não verifica se essa pessoa continua viva. O advogado de Vera havia provavelmente não percebido porque o registro estava limpo de dívidas e não havia nenhuma ação em aberto. Mas a empresa era, tecnicamente, nula. E se a empresa era nula, as transferências feitas para ela eram transferências para uma entidade inexistente, o que criava um argumento para a reintegração dos ativos à construtora principal, que por sua vez caía sob a disputa do testamento, que por sua vez beneficiava a Camila. Não era um caminho simples. Mas era um caminho que existia. Às 10 da manhã, Camila estava de volta no escritório de Sarno. Dessa vez, ela havia ligado para marcar a reunião. Dessa vez, ela havia ligado para Vera primeiro e dito, com toda a clareza que tinha disponível, eu preciso que você esteja lá. Vera havia chegado sozinha, o que era uma surpresa. Sem Márcio, sem os advogados de antes. Apenas ela, de terno escuro, com a postura daquela mulher que havia administrado uma empresa, uma família e um segredo por 6 anos e que estava acostumada a fazer todas essas coisas simultaneamente sem ajuda visível. Sarno estava presente como testemunha neutra. Callas havia mandado um representante, uma jovem advogada chamada Marina que havia passado a noite anterior estudando os mesmos arquivos que Camila. Vera sentou do outro lado da mesa e ficou olhando para Camila com aquela atenção que ela usava como se fosse uma armadura. Você encontrou o problema na Participações Verde Mar, disse Camila. Não era uma pergunta, mas Vera respondeu como se fosse. Não há nenhum problema na Verde Mar. O sócio administrador nominal morreu em março de 2019. A empresa foi constituída em setembro do mesmo ano. Há um vício insanável de constituição. Camila deslizou os documentos pela mesa. Marina já preparou o pedido de nulidade. Se a Verde Mar for declarada nula, os 17 imóveis transferidos para ela voltam ao patrimônio da construtora. E o patrimônio da construtora está sob disputa de testamento. Que eu tenho. Uma pausa. Você construiu uma fortaleza com uma fundação que não existe. Vera olhou para os documentos. Depois para Camila. A máscara estava intacta, mas havia alguma coisa por baixo dela que era diferente de tudo o que Camila havia visto antes. Cansaço. Não o cansaço físico de uma noite mal dormida. O cansaço de quem manteve uma coisa pesada erguida por tempo suficiente para que os músculos percam a diferença entre esforço e dor. O que você quer? Disse Vera, e era a pergunta mais honesta que ela havia feito em 28 anos. Eu quero o que é meu. Camila não disse isso com raiva. Havia ensaiado raiva e havia descartado raiva porque raiva era o que Vera esperava e o que Vera sabia como manejar. As cotas da minha mãe. O testamento registrado. O reconhecimento formal de que o documento apresentado no inventário é fraudado. Você sabe o que acontece comigo se eu admitir isso. Eu sei. Silêncio. Havia uma razão, disse Vera, num tom que era a primeira coisa genuína que havia saído da boca dela em toda aquela conversa. Você não era da família da mesma forma que os outros. Sua mãe entrou na família de um lado e saiu do outro e deixou você no meio, e eu precisava da construtora para os meus filhos, para o futuro deles. Não era só ganância. Eu sei que não era só ganância, disse Camila. Ganância seria mais simples. Você tinha medo. Uma pausa.
Mas o medo não dá o direito de falsificar uma assinatura. Vera olhou para a mesa. Era um gesto pequeno, mas era o primeiro gesto dela que não estava calculado para um efeito específico. Marina, a advogada de Callas, falou então com uma precisão profissional que não tinha nenhuma crueldade, mas que não tinha nenhum espaço para interpretação. A proposta é a seguinte: a senhora assina hoje um reconhecimento formal da validade do testamento original. Em troca, o pedido de nulidade da Verde Mar é retirado e os 17 imóveis permanecem na estrutura atual por um período de transição de 2 anos, durante os quais a administração é compartilhada. Ao fim de 2 anos, uma avaliação independente determina a partilha definitiva conforme as cotas estabelecidas no testamento. Era generoso. Mais generoso do que Vera merecia, e Camila sabia disso, e havia escolhido isso de qualquer forma porque havia algo que ela havia entendido naquela madrugada olhando para a cidade. Ela não queria destruir. Ela queria o que era dela. E as duas coisas não precisavam ser a mesma. Vera ficou em silêncio por um tempo. Depois pediu um copo de água. Depois ficou em silêncio por mais um tempo. E a questão criminal, disse ela, por fim. O documento fraudado. Não está no acordo, disse Camila. Isso cabe ao Ministério Público, não a mim. Vera fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo neles que era parecido com rendição, não a rendição da derrota humilhante, mas a rendição de quem percebe que o peso que estava carregando é pesado demais para continuar. Onde eu assino, disse ela. A assinatura de Vera secou no papel às 2h43 da tarde, e Camila saiu do escritório de Sarno para a rua com o sol de São Paulo batendo no rosto de um jeito que parecia específico, como se o sol houvesse esperado por aquele momento para existir com aquela intensidade. Ela caminhou por 2 quarteirões sem rumo claro antes de perceber que havia parado na frente de uma padaria. Entrou. Pediu um café. Sentou numa mesa de canto e ficou olhando para o copo por um tempo sem quantidade definida. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael, asterisco tudo bem, asterisco. Ela olhou para a mensagem por um tempo. Depois digitou, asterisco está assinado, asterisco. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. E a resposta que chegou não era o que ela esperava, asterisco posso ir até você, asterisco. Ela olhou para a pergunta. Para a padaria ao redor. Para o café que estava esfriando. Digitou, asterisco eu estou na padaria Moretti na Consolação, asterisco. Ele chegou em 20 minutos, que era mais rápido do que a Faria Lima justificava, o que significava que ele havia saído antes de receber o endereço. Ela não disse nada sobre isso. Ele sentou na cadeira à frente dela. Pediu um café ao garçom sem olhar para o cardápio. Depois olhou para ela com aquela atenção direta que ela havia aprendido era o modo padrão dele e não uma performance. Vera assinou o reconhecimento do testamento, disse Camila. Eu sei. Marina mandou cópia para Andrade. Você vai continuar com a aquisição. Essa é uma decisão que depende da nova estrutura societária. Uma pausa. Que é uma decisão que depende de você. Camila olhou para o café. Você me trouxe para dentro da sua empresa para me observar. Sim. Você recebeu Vera na sua sala. Sim. Você ficou sabendo de coisas sobre a minha família que eu não sabia e não me contou. Sim. Havia algo descansante na forma como ele não tentava renegociar nenhum desses fatos. Ela havia esperado justificativas, contextos, a versão dos eventos que faz o que aconteceu parecer diferente. Ele estava dando apenas os fatos, que eram os mesmos que ela tinha. Por que você não me contou antes? Disse ela. Era a pergunta que ela havia guardado por mais tempo. Ele ficou em silêncio por um momento que não era evasão. Era o silêncio de alguém que está tentando ser preciso sobre uma coisa que é difícil de ser preciso. Porque quando eu decidi contar, eu já não era neutro sobre o resultado.
E eu sou um homem que tomou decisões de negócio a vida inteira com base em informações completas, e pela primeira vez eu tinha medo de que a informação completa te fizesse ir embora antes que eu encontrasse a forma certa de dizer o que eu precisava dizer. Ela olhou. O que você precisava dizer? Que eu entrei nessa situação com um interesse comercial e fiquei com um interesse diferente. E que eu sei que isso não justifica as escolhas que eu fiz. Mas que as escolhas foram feitas, e eu não as posso desfazer, e o que eu posso fazer é ser honesto agora sobre o que eu quero. O que você quer? Ele pegou o copo de café que havia chegado e não bebeu. Olhou para ela por um segundo que tinha a qualidade daquele primeiro segundo no Cipriani, quando ele havia olhado para o anel da sua mãe com aquele reconhecimento que ela não havia sabido classificar. Eu quero continuar te conhecendo. Não como pessoa de interesse numa aquisição. Não como variável num processo. Como a pessoa que pagou R$4.000 numa conta que não era dela e saiu sem deixar o rosto mostrar o quanto aquilo custou. Ela ficou em silêncio. Eu cometi erros reais, disse ele. Não estou pedindo que você ignore isso. Estou pedindo que você decida o que quer fazer com isso depois de saber tudo. Camila olhou pela janela da padaria para a rua, onde São Paulo seguia com a indiferença específica das cidades grandes. Aquela qualidade de existir para além de qualquer drama individual com uma insolência que ela havia passado a vida achando impessoal e que naquele momento lhe parecia, estranhamente, reconfortante. A cidade não precisava que ela decidisse nada para continuar existindo. Ela podia tomar o tempo que quisesse. Você sabia do anel da minha mãe, disse ela. No Cipriani. Você reconheceu o símbolo. Sim. O que ele significa? É o símbolo da Alves Construtora, a empresa que sua avó materna fundou e que se tornou a Construtora Monteiro quando sua mãe assumiu. Ele aparece nos documentos de constituição original. Uma pausa. Sua mãe usava no anel porque era o símbolo da família dela. Não o nome Monteiro, que veio do casamento. O nome Alves, que era dela. Camila baixou os olhos para o anel no seu próprio dedo. Ela o havia usado por 10 anos sem saber o que significava. Havia achado que era decorativo. Havia achado que era afeto. Era as duas coisas, mas era também uma terceira coisa que a mãe não havia explicado, talvez esperando o momento certo, talvez esperando que Camila fosse descobrir sozinha. Ela estava descobrindo agora. Minha mãe sabia que ia morrer, disse ela. Não era uma pergunta. O testamento que ela assinou com Calas foi redigido com uma precisão que não é de alguém fazendo precaução geral, disse Rafael, com cuidado. É de alguém resolvendo coisas específicas. Camila ficou com aquilo por um momento. E depois, com o tipo de movimento que vem quando uma decisão está pronta mas o corpo precisava de um instante para verificar que estava seguro fazê-la, ela olhou para Rafael. Você errou, disse ela. Eu errei. E eu vou precisar de tempo para entender exatamente o tamanho disso antes de saber o que faço com ele. Eu sei. Mas... Ela parou. Tomou o café que estava frio. Fez uma expressão com o rosto que era a primeira expressão completamente relaxada que ela havia feito na presença dele. Você trouxe os documentos da Verde Mar às 6 da manhã sem perguntar por que eu precisava. Eu trouxe. Isso conta. Ele não sorriu de um jeito que tentasse ser mais do que era. Havia no rosto dele apenas aquele assentamento de quem recebe informação importante e a trata com o cuidado que ela merece. Eles ficaram na padaria por mais 1 hora. Não resolveram nada definitivo. Não fizeram promessas que a hora não sustentava. Falaram sobre a construtora, sobre a estrutura de transição, sobre Dona Cecília em Campinas que havia esperado por uma visita por anos. Sobre o que Camila ia fazer agora que tinha cotas numa empresa que nunca havia administrado e sobre o fato de que Rafael conhecia cada detalhe da operação e que isso era, dependendo de como ela escolhesse olhar, um problema ou uma possibilidade. Quando saíram, a tarde havia passado para a fase específica do início da noite em São Paulo em que o céu fica de um cor de laranja escuro que compete com as luzes da cidade e às vezes ganha.
Eles andaram meio quarteirão juntos antes de pararem naturalmente no ponto onde as direções deles divergiam. Camila Monteiro, disse ele. Rafael Andrade, disse ela. Havia nessa troca o eco do Cipriani, daquela noite em que eles eram dois estranhos num corredor e ela havia tomado um Uber de volta para casa sem saber que aquela seria a última noite em que ela não saberia o nome do homem que havia olhado para o anel da sua mãe com aquele reconhecimento quieto. Ela foi para casa. Pelo caminho, passou pela mesma padaria no bairro da Liberdade que passava sempre, e comprou um pão que não havia planejado comprar, e sentiu, pela primeira vez em muitas semanas, que o chão abaixo dos pés estava sólido. Não perfeito. Não sem fissuras. Mas sólido o suficiente para construir em cima. Na semana seguinte, ela foi ao cartório e registrou um documento simples, a alteração do nome da construtora de volta para Alves Construtora, o nome original, o nome da mãe da sua mãe, o nome que havia sido apagado quando Vera havia assumido e que era agora, por todos os processos legais pertinentes, dela. Era o primeiro ato administrativo que ela havia tomado como sócia majoritária. Não era vingança. Era restituição. A diferença, ela havia descoberto, é que a restituição você consegue viver dentro depois que termina.